usava uma linguagem simbólica para trazer os seus ensinamentos. E ele utilizava elementos do nosso cotidiano para trazer essas informações. Então ele falava de rede, de pesca, de pescador, de árvore, de semente, de fruto e de casamento. E o casamento ele é abordado em mais de uma parábola de Jesus. Nós temos, por exemplo, a parábola do festim de bodas e a parábola das 10 virgens, que começa assim. Jesus disse: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. É interessante nós refletirmos sobre como era a estrutura do casamento judaico antigo. Os judeus são extremamente arraigados às suas tradições. Em tudo no casamento judaico há o símbolo da pureza. Começa com as lâmpadas. As lâmpadas remetem a nós o sinal de iluminamento. Mas não apenas isso. O fato de serem 10 virgens acompanhando o esposo nesse périplo até o palio nupcial não é exatamente um símbolo de castidade, mas a pureza à época de Jesus também era um símbolo de fidelidade ao ideal cristão. Ainda falando sobre o casamento judaico, nós temos o mikvê. Para os judeus, o casamento era uma oportunidade única de remissão dos pecados. Era uma oportunidade deles recomeçarem a sua vida depurados. Por isso os noivos imergem nas águas do mikvê, como que a se lavarem dos seus pecados. O casamento judaico, ele dura, é importante a gente dizer, em média 1 semana. Então é uma preparação espiritual e emocional muito grande, em termos de limpeza do corpo e também limpeza do trato estomacal mesmo. Não é incomum que os noivos façam jejum por vários dias, em especial no dia do casamento. Ainda em relação às tradições, nós temos a própria chupá, o palio nupcial, o local onde é celebrada a consagração final do casamento. É algo extremamente bonito. A beleza e a pureza está na cor branca com que é decorado esse palio nupcial, na veste da noiva e do noivo. Então, é um momento de consagração extremamente importante. Mas Jesus, em nenhum momento dessa parábola, fala da noiva, fala da aliança, fala da chupá, fala dos pais dos noivos. Ele enaltece o caminho, como que a nos dizer que o que importa é a estrada de Damasco, é o périplo terrestre, são as nossas vivências, as nossas experiências, rumo ao nosso aprimoramento moral. A revelação no Monte Sinai, mais uma vez, os judeus são extremamente arraigados às tradições. No casamento, há uma lembrança da revelação do Monte Sinai. Quando as virgens acompanham o noivo em direção ao altar para a consagração do casamento, se remete à fuga dos judeus após a libertação do jugo egípcio, em que eles mais tarde vão ter com Moisés, no Monte Sinai, a revelação dos 10 mandamentos, através da outorga da Torá. As virgens, carregando as suas lamparinas, as suas candeias, lembram não apenas da iluminação espiritual, da iluminação do conhecimento da revelação de Deus, mas sobretudo porque a época que houve a revelação no Monte Sinai trovejava, os céus pareciam desabar sobre as cabeças dos hebreus e havia muitos relâmpagos. Então, esse sinal de iluminação também tem essa referência, inclusive meteorológica. E Jesus continua: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É interessante porque Jesus é emblemático. Jesus é perfeito em suas expressões. 5 virgens loucas e 5 prudentes. Por que 5? E não 6, e não 7, e não 10, e não 20, e não 100? Para nos dar essa noção de proporção. 5 virgens relacionadas ao vício, loucas, imprudentes, que não levaram azeite para continuar alimentando a sua chama. E 5 virgens prudentes, que se prepararam para esse momento tão importante da consagração do matrimônio. Então, quando nós temos essa disparidade, a gente também pergunta: quando essas virgens alimentam a sua chama, o que isso quer nos dizer? Hoje, trazendo para o nosso dia a dia, nós temos alimentado a nossa chama? Jesus disse que nós somos deuses, que nós temos a nossa luz interna, o nosso espírito que fulgura.
E nós temos o praticado bem, nós temos praticado os ensinamentos de Jesus, que veio com tanto amor, há 2000 anos, nos falar das verdades eternas. Esse também é um recado para nós. Falar de Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço e psicólogo, que deu origem à psicoterapia analítica no mundo. Ele trazia a dicotomia ânima e ânimos, o feminino e o masculino, o bem e o mal, o claro e o escuro que vige em nós. Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus colocou as 5 virgens prudentes e as 5 loucas, ele disse que nós temos 50% de chance ao fracasso, 50% de chance ao sucesso. E quem vai definir se nós vamos progredir mais rápido ou mais devagar, porque a lei do progresso é inexorável, fatalmente nós vamos ter sucesso. Mas essa noção de tempo, quem vai dizer somos nós. Se nós alimentarmos a nossa chama para o bem, nós vamos progredir muito rápido. Nós chegaremos do átomo ao arcanjo, como diz o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, muito rápido. Mas se nós nos demorarmos, a transição planetária jamais vai acontecer, amigos. A transição planetária, a psicosfera do orbe terrestre, é a nossa projeção mental de cada um de nós. Nós não vamos num passe de mágica para um mundo novo, se não nos reformarmos interiormente. E continua a parábola. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíde ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. A uma primeira vista parece uma atitude extremamente egoísta. Mas o que custaria? Elas tinham trazido o azeite consigo de sobra. As virgens loucas estavam ali à disposição, à espera do esposo, como as prudentes. Por que não pregar a solidariedade e fraternidade e doar um pouco do seu azeite? Antes de egoísmo, essa é uma atitude extremamente sensata e ponderada. Por quê? Se nós temos uma chama, um pequeno facho de luz pode iluminar um ambiente em completa escuridão. Mas uma breve brisa, um sopro, é suficiente para apagar essa chama. A nossa chama é nossa. A oportunidade de aprimorar-nos moralmente é nossa. E nós não tenhamos a presunção de que podemos iluminar o outro. Cada um é responsável pelo seu próprio iluminamento. Se nós podemos, através do nosso exemplo, inspirar outros irmãos, a chama de cada um deve fulgurar por si só. E aí nós trazemos uma mensagem belíssima de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 81, A Candeia Viva, quando ele nos diz assim: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Esse é o exercício. Nós renunciarmos ao nosso próprio ego, nós contornarmos as nossas más inclinações, vencermos as nossas más tendências e nos entregarmos de verdade ao ideal cristão na prática. Continua a parábola. E tendo elas ido comprá-lo, as virgens loucas, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ora, as virgens loucas ficaram todo momento expectantes pelo esposo. Saíram apenas por 1/1000 de segundo para poder comprar o óleo para acompanhar o esposo. Que contrassenso! Fechou a porta e não as esperaram? Isso é um absurdo. O que é que essa porta fechada nos quer dizer? Há quantos séculos nós reencarnamos, não apenas no orbe terrestre, mas em outros mundos. Nós passamos do reino mineral, do reino animal e vivenciamos experiências como humanos há quantos e quantos anos, milhares de anos, quiçá. E Jesus vem nos bater a porta insistentemente. E será que nós temos feito esforço por abrir a porta e por realmente vivenciar os ensinamentos dele para estarmos prontos no momento que ele chegar? Será que nós vamos precisar esperar uma quarta revelação? Esperar o Consolador de novo ter aqui conosco? Alguns confrades espíritas, eu acho até jocoso, se perguntam: nossa,
Mas essa transição planetária está demorando, né? A gente continua padecendo dos mesmos equívocos, entrando e saindo. Eu aqui na Seara Espírita, trabalhando em prol do bem, não muda nada na minha vida, tudo igual. Mas o que é isso? Por que não muda logo? O Allan Kardec já tinha prometido que seria 2000 e tanto, já estamos em 2017. É aquela ideia da psicosfera. A mudança está no interior de nós. O mundo terrestre é de provas e expiações porque nós estamos nele. No momento que nós evoluirmos, essa transição fatalmente se dará. E aí eu trago a introdução, só a introdução, do livro Transição Planetária, por Manuel Filomeno de Miranda, quando ele nos diz assim: as dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. E não é isso que a gente tem visto? O horror, a inversão de valores, os desatinos de toda sorte tomando conta do mundo inteiro. E ele continua: chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. As coisas, amigos, vão piorar ainda mais. A baleia azul não é nada para nossos jovens. Dentro de casa, nós, dentro da instituição familiar, que muitas vezes foi trazida por Jesus como a célula materna, a célula principal de construção do indivíduo, nós temos que dar valor à família. O evangelho no lar, refletir sobre essas verdades, estimular os jovens, como a Federação Espírita tem feito através desse congresso. Apenas plantando essa semente é que no futuro ela vai germinar e dar frutos. E essa é tarefa nossa. E aí continua a parábola. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. É interessante essa expressão de o Filho do Homem, ainda no Antigo Testamento, se eu não me engano em Daniel, ele cita essa expressão como o Messias chegar, né? Então, claramente, a esse momento da parábola, nós já temos a noção de que o noivo é Jesus e que esse casamento é um casamento totalmente fora, né, dos padrões tradicionais. Observe que a noiva não aparece porque nós os incluímos no papel de noiva. É o casamento de Jesus com a humanidade. E quando as virgens pedem para que o Senhor abra a porta, ele diz que não as conhece. E nós conhecemos Jesus? Será que nós realmente reconhecemos os ensinamentos dele hoje em dia? Como é difícil, amigos, nos tolerar mutuamente, mesmo num ambiente espiritualizado, iluminado pela doutrina espírita. Chegará um momento que nós precisaremos bater na porta. Bendita seja a oportunidade que Jesus nos reconheça. Para isso, o nosso trabalho é de agora. Emmanuel, em mais um capítulo em que ele fala dessa noção de iluminação, dessa mesma obra, Fonte Viva, no capítulo 105, Sois a Luz, ele diz: a chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina e a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Que a nossa chama brilhe, nem que brilhe só para iluminar o nosso quarto, porque a chama que hoje ilumina todo um quarteirão começou pequena. Através do esforço individual em se melhorar, ela foi se tornando cada vez mais fulgurante. E aí eu trago a mensagem de uma luz que hoje ilumina muitos orbes, quiçá muitos universos, a veneranda Joana de Ângeles. Porque observe, amigos, a proposta de Jesus através dessa parábola é que a gente gaste o nosso esforço para que nós possamos progredir. Joana traz um passo a mais, um passo de conquista do amor ágape, do amor crístico. Olhe que beleza nas palavras dela. Quando alguém empreende a tarefa de ser aquele que ama, ocorre uma revolução significativa no seu psiquismo
e todo ele se transforma numa chama que ilumina sem consumir-se. Vocês já pararam para imaginar uma usina que gere energia sem consumir nenhum tipo de substrato? Já pensou uma chama que não precise, uma vela que não precise do pavio para ser queimado e para brilhar? Nós chegaremos nesse ponto. Nós chegaremos nesse ponto que viveremos de amor, que o amor será o nosso combustível maior e que nós seremos retroalimentados pelo próprio amor. Para que nós cheguemos nesse nível de automatismo de prática do bem, é necessário que hoje nós empreguemos o nosso esforço. Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte, que nós nos amemos muito, que nós nos amemos sempre, que nós nunca nos cansemos de amar, porque o Cristo nos ama há milhares de anos e o único pedido que Ele fez para nós é que nós nos esforcemos em amar como Ele nos amou, em fazer o bem como Ele nos ensinou, de forma prática, de forma vivenciada. Algumas vezes por palavras, mas sempre por nossas ações. Que nós possamos nos iluminar cada vez mais e façamos brilhar a nossa luz. Muito obrigada pela atenção de todos.